Essa noite Deus colocou no meu coração falar com você sobre coisas em que vale a pena acreditar. Coisas que vale a pena acreditar. Tem coisas que não vale a pena acreditar, mas tem coisas que vale a pena. E a minha oração a partir de agora, nesse momento, é que o Espírito Santo de Deus possa desfazer toda e qualquer fortaleza nos nossos corações. Porque tem muita coisa que a gente acredita que a gente nem deveria acreditar. E tem muitas coisas que são passadas de pais, para filho, e que a gente começa a acreditar na nossa vida. Eu falo assim, puxa, não sei se aconteceu com você, mas quando acaba a inocência, aí você descobre que Papai Noel não existe. Quem que deu escrito aí? Aí você descobre, que era o papai e a mamãe que ia lá e coloca meia, que ele vai vir de noite, Tem que colocar a meia. Você descobre depois, de adulto, que a única cegonha que importa é aquela que vem com aqueles carros, que você fala assim, puxa, eu queria um carro desse, porque cegonha não traz bebê. Aí você descobre essas coisas. Você descobre, por exemplo, também que coelhinho, não bota ovo de chocolate. E aí algumas coisas que eu fui pensando sobre essas coisas que a gente vai acreditando na vida. E aí, por exemplo, eu já vi uma pessoa que tentou se matar, chupando manga e tomando leite. Porque os pais falavam, você sabe por quê? Tem história sobre isso, ela não come melancia, nem chupa manga e depois toma leite, que você vai morrer. Olha, não arranca um fio de cabelo branco e nasce 10 no lugar. Rapaz, eu arranquei vários da cabeça aqui para ver se nascia 10 no lugar. Tem algumas teorias, se você derrubar um pedaço, uma comida assim, se ficar só 5 segundos no chão, a bactéria não pegou ainda. Tem gente que já mudou para 30 segundos, porque ele demorou para ir pegar, Aí você vai vendo essas histórias, essas crendices. Quantas coisas que você já ouviu? Tem algumas outras que eu até anotei aqui, quer ver? Estalar os dedos vai dar artrite, artrose. Pastor, dá mesmo. Ler no escuro. Menino, não lê no escuro que vai estragar sua visão, sua vista. Bolo quente dá dor de barriga. Tem gente, tem mãe que estava pastor, o senhor está acabando com as coisas lá em casa agora. Cabelos e unhas continuam crescendo depois da morte. Tem gente que vai sair aqui, eu vou provar para o senhor, vou abrir lá e vou mostrar para o senhor. O que mais? Vamos ver, tem mais um aqui. Esse eu vi hoje, descobri aqui hoje, mas não vou dar o nome. Pastor, eu estou com um terçol aqui. Aí alguém estava perto de mim e concordou. Você deve ter negado alguma coisa para uma grávida. Não, essas histórias, quantos de vocês já ouviram isso? Levanta a mão, só para saber se essas coisas acontecem. Bom, essas coisas que eu falei, só para descontrair, irmãos, quer dizer que essas coisas não fazem nenhuma diferença você acreditar ou não. Não vai mudar a sua vida. A nossa vida, ela é uma questão de escolha, naquilo que você acredita ou não acredita. E algumas coisas que você acredita vai interferir na sua carreira profissional. Por exemplo, com quem você se casará, onde você vai morar, até onde você irá nos seus estudos, o que você fará com o dia de hoje, por exemplo. Eu quero dizer que o primeiro e maior obstáculo para o sucesso, para a nossa vida, não é a falta de talento. O maior obstáculo, na maioria das vezes, na vida das pessoas, é naquilo que você acredita, ou por você não acreditar em você mesmo. E eu quero que você fique muito atento ao que eu vou falar nessa noite, porque uma das coisas básicas, até uma das canções que eu mais gosto, é que a gente faz uma declaração de fé naquela canção. Acredito em Jesus Cristo, acredito na cruz de Cristo, acredito na Bíblia, acredito no Santo Espírito, acredito nessas coisas básicas, nossa, mas tem coisas que eu preciso falar, que é coisas que estão dentro de você, que nessa noite a gente precisa mudar algumas coisas. Porque não acreditar é como um teto que bloqueia, não as bênçãos, mas bloqueia o talento que você tem, ele fluir, ele acontecer na sua vida. É como se coisas fossem bloqueadas na sua vida. Coisas para acreditar. Eu quero que você acredite e creia nisso, e você sabe que a Bíblia nos mostra, nós cantamos hoje aqui sobre o Deus dos impossíveis, mas eu creio que também que Deus, Ele não é só Deus do impossível, Ele é Deus dos improváveis. Deus, Ele faz coisas improváveis, Ele usa pessoas improváveis e coisas improváveis.
Você já ouviu essa história de um guerreiro que estava sendo perseguido e ele se escondeu na fenda de uma rocha? E lá ele ficou escondido e os soldados procurando ele. De repente ele era um cristão, ele começou a orar e falou assim: Deus, manda um anjo e coloca na porta dessa caverna. Ele falou assim: não, Deus, um anjo não é suficiente, manda mais anjos, manda 10, manda 12, porque é grande o número de inimigos que vem para me pegar. E de repente, essa história você já deve ter escutado, uma aranhazinha começa a tecer uma teia ali. Aquilo lá para ele não significa nada, mas o inimigo quando chega, estão procurando, fala assim: ó, aqui nem entra, porque aqui até tem telha de aranha e ninguém entrou aqui. Deus usa coisas improváveis, é a maneira dele agir, é a maneira dele agir nas nossas vidas. Mas de Adão e Eva, até os dias de hoje, irmãos, Deus tem usado pessoas improváveis também, para realizar o que Ele quer realizar. Vamos relembrar um pouquinho, só para aguçar a nossa mente. Abraão e Sara, um casal estéril que foi convidado a serem pais do povo de Deus. Olha que coisa improvável, irmãos. Alguém estéril, e Deus fala assim: você vai ser o pai de multidões. Olha para as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Que coisa improvável. Davi, um filho esquecido que foi convidado para ser rei do povo de Israel. Samuel, filho de uma estéril que inaugurou um novo tempo em Israel. Maria, uma adolescente virgem que foi escolhida para gerar o Salvador. Paulo, um religioso extremista que virou um pregador aos gentios. Aquele menino também me chama muita atenção, o menino que tinha um lanche, né, os pães e os peixinhos, que virou a refeição para multidões. Olha que coisa improvável. Olha que coisa improvável, um endemoniado que vira missionário. Um ladrão que virou um filho amado. Eu não sei a história de Jesus na sua vida, mas eu que estou falando com você, o pastor Richard, eu sou um improvável. Eu me lembro até mesmo numa encontro a gente chamava ADAC, não sei se tem um ADAC ainda, né, de adolescentes, e eu estava pregando, olha, eu já estava pregando para os adolescentes. E aí os colegas, né, aqueles já vinham falar assim: Richard, teve uns 3 caras que estavam sentados lá ouvindo, falou assim: eu não acredito que é o Richard que está falando lá, que é ele que está pregando lá, como que pode? E até hoje, talvez, quando alguém que me viu quando criança, quando adolescente, talvez me encontrar e falar assim: você é pastor? Sou um improvável, irmãos, e Deus usa improváveis. E eu quero que você acredite em algumas coisas que eu vou te falar nessa noite. E uma das primeiras coisas que eu quero que você creia e acredite, que os improváveis no reino de Deus, eles são escolhidos por Deus. Os improváveis são escolhidos por Deus. Um dos textos que me levou a falar sobre isso nessa noite foi quando o missionário Merdi, ele ministrou para a gente aqui. Ele falou daquela maneira como que Deus pegou um improvável e agiu daquela maneira improvável para ele se tornar quem ele é hoje. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 1, quero ler com você de 26 a 28, porque os improváveis no reino de Deus são escolhidos por Ele. 1 Coríntios 1, 26 a 28 diz assim, mesmo assentado, acompanhe: agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Quem chamou? Deus. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Mas para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Deus, Ele escolhe os improváveis. Deus escolhe quem Ele quer usar. Deus escolheu e escolhe cada um de nós. Desde o ventre da nossa mãe, a palavra do Senhor diz que o Senhor já nos escolheu. O Senhor nos escolhe. Os improváveis Ele escolhe para estabelecer o seu reino. Jesus, Ele veio de maneira improvável. Tudo que Ele fez era de maneira contrária ao que as pessoas pensavam ou imaginavam. Deus começa um povo já de maneira improvável. Deus, Ele usa coisas que aos olhos humanos são insignificantes, coisas que não têm probabilidade de realizar nada, Deus usa para realizar. Por exemplo, Deus cura os cegos desprezados da sociedade para liberar cura aos cegos espirituais.
Deus cura casais inférteis para que seus filhos sejam consagrados para os seus propósitos. Samuel, por exemplo, ele é o primeiro que tem um ofício mesmo que vai apontar para Jesus. Ele foi profeta, sacerdote e rei. Olha o que Deus faz. Uma mulher estéril tem um filho para isso. Deus restaura casamentos acometidos por adultérios, para que se levantem casais que blindam as famílias com toda a força. Deus liberta o oprimido para ser testemunha, para que todos sejam livres em Jesus. Deus ressuscita pessoas da morte para que todos recebam a vida eterna que vem de Jesus. Deus escolhe os improváveis para que eles revelem a sua pessoa ao mundo e muitos voltem ao Pai. Talvez você seja um improvável e você se ache improvável. É exatamente com você que Deus quer falar nessa noite, porque Deus te escolheu. Os improváveis no reino de Deus, depois de escolhidos, eles são transformados por Ele. Eu não sou a mesma pessoa desde o dia que o Senhor me chamou e me escolheu. O Senhor tem me transformado de glória em glória, e Ele transforma os seus escolhidos. 1 Coríntios 1:26, o texto que nós lemos assim: agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Então, para pensar um pouquinho, quem você era antes de Deus te escolher e Deus te chamar. Uma das coisas que eu quero que você se lembre: você era um condenado ao inferno. Você não era filho. Hoje você é filho. Hoje você é príncipe. Hoje você é princesa. Hoje você é herdeiro. Você é co-herdeiro. Você é chamado para se assentar na mesa com Ele. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Eu já falei isso aqui, né? Se fosse disputar, né, de pobreza, né? Assim, eu estava dentro dessa briga aí. Da minha família eu era o menorzinho nesse sentido. Mas também em outros aspectos também. Era como aquele Gideão lá, talvez menor ainda. Mas Deus me transformou, Deus tem me transformado. Deus escolhe quando somos improváveis para uma grande missão. A transformação que Deus faz nos improváveis, se não for contada, é difícil de ser imaginada. Talvez pessoas que você não vê há 10 anos, 15 anos, quando te encontram e falam assim: eu não acredito que Deus fez tudo isso na sua vida. Pensem um pouquinho no que vocês eram. Pensem um pouquinho de como que você era no passado, quem você era, e no que o Senhor tem te transformado. Os transformados crescem no conhecimento de Deus. Somos improváveis, mas também somos convidados a transformar aqueles que chegam perto de nós. Antes você era uma terra seca, agora há um manancial de água em você. Rios de água viva fluem em você. Por onde você passa, as coisas são transformadas. Como o Paulinho, nós falamos aqui, a Rejane, a família, com certeza eles não eram o que eles são hoje, mas eles são agora árvore frutífera, junto a ribeiros de água, que dão frutos o tempo todo. As folhas não murcham, não caem. Isso é transformação. Nenhum improvável no reino de Deus permanece na sua fraqueza. A última palavra de Deus para a sua vida é transformação. Ele nos transforma. Os improváveis no reino de Deus, além de serem escolhidos, transformados, eles são capacitados, irmãos. É Deus que nos capacita. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 1, 30 e 31 diz assim: porém Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. Você não é capacitado pelo melhor professor da sua faculdade, da sua universidade. Você não é capacitado como Paulo por Gamaliel. Você não é capacitado por Eliel. Você não é capacitado por um mestre, um doutor. Você é capacitado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Poder e sabedoria de Deus. A sabedoria, o princípio da sabedoria está em Jesus. E é Ele que capacita você. É por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Ele capacita você agora a ser povo de Deus, sacerdócio santo, povo adquirido, para anunciar as boas obras dele. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Tudo é dele, por ele e para ele. É Ele que nos capacita. Toda a capacidade vem do Senhor. Estamos em Cristo e por meio dele podemos impactar o mundo em que vivemos. Essa capacitação, irmãos, é para todos que estão em Cristo.
É o que foi profetizado por Joel, em Joel 2, 28, 29, que aconteceu no Pentecoste. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. A maior capacitação que você tem é a própria presença do Espírito Santo em você. No reino de Deus não há acepção de pessoas. Você pode olhar para você e dizer, não, eu não posso. Você pode olhar para você também e dizer, eu não posso, mas posso tudo naquele que me fortalece. Em Cristo eu posso. E se você olhar para você e dizer, eu não posso, você tem que olhar para dentro de você e buscar, será que Cristo vive em mim? Se Cristo vive em mim, eu posso todas as coisas, porque Ele me escolheu, Ele me transformou e Ele me capacitou. E Ele é quem quer usar você para transformar a sociedade. Preste muita atenção agora, que é onde eu queria chegar, para que você nessa noite entenda que Deus tem algo poderoso, novo para a sua vida. Coisas que vale a pena acreditar. Eu não sei, irmão, não sei, irmã, qual o seu talento, mas eu sei que você pode chegar no nível máximo seu, se você permitir que o Senhor realize coisas na sua mente, no seu coração e no seu corpo, pelo poder do Espírito Santo. Você precisa dizer para você mesmo, e crer nas coisas que eu vou dizer agora aqui, porque essas coisas vêm do Senhor, é o Senhor quem nos dá. Você precisa, em primeiro lugar, acreditar em seu potencial. Se você foi escolhido, se você foi transformado, se você foi capacitado, há um potencial dentro de você. Há um potencial. Seu potencial é um retrato daquilo que você pode se tornar. O inventor Thomas Edison, ele disse o seguinte: se fizéssemos todas as coisas que somos capazes de fazer, ficaríamos literalmente surpresos conosco. E esse cara, ele errou muitas vezes, mas ele sabia do potencial que estava dentro dele para realizar. Quase sempre vemos o que é e não o que poderia ser. Quando uma mulher entra, e esse aqui é muito legal, fiquei pensando sobre quando uma mulher entra, eu podia ter feito isso, né, convidado uma das nossas mulheres aqui da igreja, né, e falar assim, ó, vamos fazer hoje aqui hoje você vem de casa sem se maquiar e aqui vai ter alguém que vai fazer para você, né? Aí tira uma foto do antes e do depois. Então imagine aquela foto que tira do antes e depois, você vê muito na televisão, né, da mulher lá sem maquiar e depois maquiada. Aí quando faz toda aquela maquiagem, você olha para aquela mulher e fala assim, talvez você não fala, mas se você for sincero, você pensa, não pode ser, é a mesma pessoa? É a mesma pessoa que está? Aí depois você olha e conclui, não, realmente é a mesma pessoa. O que eu quero só exemplificar para você é que se você pudesse tirar um retrato de você, eu falo assim, sem a maquiagem, isso é como a gente nos vê. Mas o potencial que é dentro de você é quando depois de está tudo pronto aquela maquiagem, Deus fala assim, é a mesma pessoa, mas com todo o potencial que existe dentro dela. Quem ela é? Você está entendendo, irmão? A única maneira de você ver isso na foto é crer no seu potencial. Fazer isso é algo que eleva, permitindo responder à dádiva de Deus. Eu acredito num velho ditado que diz assim, olha esse ditado, nosso potencial é um presente de Deus, acho que eu coloquei no slide, nosso potencial é um presente de Deus para nós, nosso presente para Ele é cumpri-lo. Há um potencial dentro de você, Deus já te deu, é um presente, é uma dádiva, cabe a você cumprir esse presente de Deus. O grande estadista Gandhi, ele disse uma frase, e ele sempre fazia a frase até pensando nos cristãos, ele disse o seguinte, a diferença entre o que podemos fazer e o que somos capazes de fazer, seria suficiente para resolver a maioria dos problemas do mundo. Seu potencial é um retrato do que você pode tornar. Acreditar irá torná-la, vislumbrar um retrato e tentar torná-lo real.
quando aquelas mulheres, eu acredito, né, eu imagino, quando sai lá daquele do antes e depois, é uma dificuldade para elas continuarem mantendo aquilo lá, porque além de ser caro, de não ter tudo aquilo lá, mas ela fala assim, é possível, eu vou lutar para continuar sendo dessa maneira. É isso que o Senhor está dizendo para você, para mim, para a igreja. Há um potencial dentro de você. Você precisa acreditar e vislumbrar isso na sua vida. Então, em segundo lugar, você precisa acreditar, além do potencial, você precisa acreditar em si mesmo. A gente não acredita na gente mesmo. Hoje o Sérgio estava até brincando, eu não tenho jogado futebol lá, né? O Zé Carlos chegou hoje contando vantagem, que fez 6 gols lá. Eu falei, rapaz, como que o Zé Carlos conseguiu marcar 6 gols lá no nosso futebol? Mas eu acreditei nele, porque ele tem feito lá a mesma coisa que às vezes eu faço lá. A gente não é fanfarrão não, viu, Zé Carlos? É acreditar na gente. O Sérgio falou assim, pastor Richard, é difícil marcar ele, deixa a gente apavorado, porque eu fico lá de costa para o gol lá, tem 2, 3, 4 espalhados, eu falo assim, põe em mim, não tem ninguém me marcando, só tem 2 me marcando. Eles ficam desesperados, mas é porque eu acredito no meu potencial. E o cara vem antes e vai ter que fazer uma falta, alguma coisa. Você tem que acreditar, gente. O Éder não está aí hoje não, né? Da Usana, tá? Gosto de perguntar às vezes pessoas que eu não estou vendo assim. Eu estava para Doris que eu consigo ver. Quase todo mundo. O Éder não está aí não, né? Não vi ele não. Então não vou falar dele hoje não. Mas só, Rogério, o Éder não veio hoje? Ah, o Éder, fica em pé aí, Éder. Não, Éder, você não levantou, vem aqui. Éder, vem cá. Tá trabalhando? Não, libera ele um pouquinho, eu preciso dele, vem cá. Eu não gosto de ser fanfarrão, irmãos. E perdão, Éder, eu não vi que você estava aí trabalhando e falei que você não estava, viu, Éder? É que eu procuro, né? Enquanto o Éder está vindo, a gente precisa acreditar na gente mesmo. Em se tratando de acreditar em si mesmo, algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, são agnósticas, irmãos. Não acredita que pode fazer. Pastor, eu não acredito que eu possa ser líder de PGM. Pastor, eu não acredito que eu possa fazer isso. O Éder já vem preocupado. Éder, você está bonito, hein? Dá um fio-fio para ele aí, gente. Aí, tá solteiro, meninas? Tá ainda, né? E ele está orando, né? Não está ficando não, né? Glória a Deus. O Éder, ele é muito sincero. Você já jogou futebol comigo? Já. Você já catou no gol? Já. A última vez que você lembra que você estava no gol, que eu estava lá de centroavante, quantos gols você tomou? 7. Obrigado, ó, vem de lá que isso é para isso. Zé Carlos, olha, ó, 6 ao 7, e ele tirou 3 gols meus, porque ele não contou lá um de pênalti, tudo bem. Desculpa, Éder, fazer você vir aqui, mas eu estou combinado com os meninos aí fazer propaganda deles, que eles estão solteiros. Tem o Matheus, próximo é o Matheus que eu vou chamar aqui. Estou chamando os meninos, as meninas estão tranquilos, mas os meninos estou chamando. E está dando certo. Você lembra, né, Rodrigo? Você não vinha na frente, a gente começou a chamar você. A gente tem que acreditar no potencial. Éder, acredita no seu potencial, Éder. Acredita. É aniversário, aí, Deus tudo certinho, Deus prepara. Irmãos, o filósofo William James ele diz o seguinte: existe somente uma causa para o fracasso humano, é a falta de fé do homem em seu verdadeiro eu. Você não acredita que você pode. Provérbios diz: assim como o homem pensa, ele é. Se você não acredita em você mesmo, como que você vai ter vitória se Deus já te escolheu, Deus já te transformou, Deus já te capacitou, e Ele está dizendo para você, você tem potencial, e eu quero que você acredite em você. Em meu nome você vai fazer maravilhas, em meu nome você vai fazer proezas, em meu nome você vai orar por os enfermos, você vai expulsar demônios, em meu nome você vai fazer muitas coisas para a glória dEle. As pessoas que têm confiança vivem segundo o que eles creem. Se você acredita ser um derrotado, você é. Se você acredita não ter coragem, você não tem. Se você gostaria de vencer, mas acha que não pode, não pode. A minha mãe fica doida comigo. Vocês vão se escandalizar agora comigo isso aqui. Eu falo assim, se eu não fosse pastor,
fora comediante, fora jogador de futebol, eu ia querer lutar no UFC, irmãos. Mas eu desisti porque eu sei que os caras iam acertar toda vez meu nariz. Você ri porque não é você aqui na frente, ó. Então eu desisti. Mas Deus tem um chamado para mim. Se você gostaria de vencer, mas acha que não pode, é quase certo que não vencerá. As batalhas da vida nem sempre vão para o homem mais forte e mais rápido. Contudo, mais cedo ou mais tarde, o homem que vence é o homem que pensa que pode. Acredite nisso. E é verdade. Lembra de Golias e Davi? Você se transforma naquilo que está dentro de você. O que está dentro de você? Poder e sabedoria de Deus, Jesus Cristo. Ele é poder. O Espírito Santo é o dunamis, é a dinamite, é o poder de Deus, poderoso para desfazer fortalezas, qualquer coisa que se levante contra a sua vida. As pessoas que acreditam em si mesmas conseguem empregos melhores, têm melhor desempenho. Você tem que acreditar. Não fique ali no seu emprego a vida toda e fale assim, eu vou falar com meu patrão, olha, eu quero ser o gerente desse negócio aqui. Rapaz, mas que guri arrogante. Não, não é arrogante, não, tem iniciativa. Ele vai se lembrar de você. Eu falo, para os pastores, eu aprendi isso também. Gente, te convida para qualquer coisa, vai. Eu até reclamei hoje, no aniversário da Renata, do pastor Marco Farias. Eu falei, o pessoal me convida para expulsar demônio, funeral, mas é pouco como o Iber que me convida para comer uma costela lá assada, Glória a Deus, viu, Iber? Então, gente, eu falo para o pastor Fábio, te convida para a inauguração de supermercado? Vai. Te convida para qualquer coisa. O Josué está aqui. O Josué trabalha no Correios. Já faz... Cadê o Josué? Josué, quantos anos que eu... Dá um grito. Quantos anos que eu vou no Correio falar lá? Você sabe mais ou menos? Uns 10 anos que eu vou falar no Correio. Tinha outros pastores, minha agenda não dá, não posso. Eu vou. Já tem uns 10, 12 anos que eu vou falar do Detran, todo ano. Os padres mudam lá, mas eu estou lá. Estou firme, o José sabe disso. Não sei, agora eu falei, se esse ano eles vão me convidar. Mas se convidar eu vou, se não convidar eu não vou. Mas gente, se coloca à disposição, porque Deus vai te usar. Pessoas bem-sucedidas acreditam em si mesmas, principalmente quando os outros não acreditam. Esse guri não vai dar em nada. Esse guri não serve para nada. Você não sabe de que você está falando. Você está falando de alguém que foi escolhido, transformado e capacitado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um potencial. Irmãos, Sansão, com uma queixada de burro lá, derrotou um exército. Então, mas não é a queixada, irmãos, é o potencial dele, porque você podia pegar a queixada dele, você não ia fazer nada. Queixada do burro, do jumento. É o potencial do que há dentro de você. Isso fica evidente, é uma coisa que eu já percebi. Técnicos de futebol dizem que a autoconfiança dos jogadores é sobretudo importante nos horas mais tensas do futebol. Sabia disso? Tem jogador que é talentoso, vai para a seleção, não joga nada, sabe por quê? Ele se esconde. Ele não quer nem que toque a bola para ele. Agora os caras que são assim, oferecidos, falam assim, põe em mim, toca para mim. Você pode até dar pernada, mas você está ali. Não tem medo de errar. Porque você vai errar. Mas você tem que acreditar em você mesmo. Que você pode, não por causa de você, mas por causa daquele que te escolheu, te transformou e te capacitou. Então, por último, você precisa acreditar em sua missão. Você não nasceu à toa. Você não nasceu sem nenhum propósito. Você não é um erro. Pastor, o senhor não sabe como que eu fui gerado. Eu não. Mas o meu Deus, no Salmo 139, ele diz que ele te escolheu. Como que ele quis que você fosse gerado? Ainda no ventre da sua mãe, ele diz, pastor, o senhor não sabe, meus pais não planejaram. Deus planejou. Pastor, o senhor não sabe, eu fui fruto de uma violência, mas Deus quis que você nascesse. Deus desejou você. Porque tem um propósito, tem uma missão para você cumprir aqui na terra. Tem algo para você realizar. Você acredita que você tem uma missão? Irmão, se você não acreditar que tem uma missão, já fizeram bullying comigo.
eu estava lascado. Eu vou falar de novo do nariz, viu? Já falaram para mim assim, porque tinha uns outros narigudos aqui na igreja, né? Falaram assim, ó, pastor, fica todos esses caras juntos e vão roubar tudo o ar da igreja. Irmãos, eu não vim para roubar oxigênio, irmãos. Eu vim para cumprir uma missão. E quem me escolheu, me transformou e me capacitou para realizar essa missão. Acredite. O que é mais necessário para aumentar o nosso talento pessoal? Acreditar no que você está fazendo. William James afirmou: a única coisa que garantirá a conclusão bem-sucedida de um empreendimento incerto é a fé, no começo do que você poderá fazê-lo no fim. O arquiteto Frank Lloyd Wright observou: sempre acontece aquilo em que você realmente acredita, e acreditar em algo é o que faz acontecer. Quando você não acredita, você perde a visão. É igual a história daquela loja, a fábrica de sapatos, que mandou para a África 2 vendedores. E quando eles voltaram, ele falou assim: eu quero parecer de vocês se nós vamos abrir a loja ou não vamos, lá numa região da África. O primeiro falou assim: olha, eu acho que vai dar prejuízo, não compensa abrir uma loja lá na África, porque uma coisa que eu observei é que eles não têm muitos recursos, a primeira observação, e o segundo, que nenhum deles usa sapato. O segundo falou assim: olha, pode abrir várias fábricas lá, porque lá ninguém tem sapato. Ninguém tem sapato. Você, às vezes, além de ver de maneira errada, ainda coloca mais um empecilho: não tem recursos. Acreditar em sua missão irá fazê-lo expandir. Quanto mais você acreditar em seu potencial, em si mesmo, em sua missão, mais você poderá realizar. Ide, fazei discípulos. Enquanto você for, sinais, maravilhas vão acontecer à sua volta. Me lembrei agora, não estava aqui, eu fui no Nova Lima, uma das visitas que nós fomos fazer, de evangelismo, fui evangelizar uma família. E na hora que eu fui fazer uma pergunta, Deus mandou fazer outra. Eu perguntei para a esposa do casal, eu falei assim: em nome de Jesus, já usei, porque o nome de Jesus é poderoso, né? Eu quero que você fale o que você fez antes da gente chegar aqui. Uma pergunta inesperada, porque alguém que está visitando, evangelizando. A mulher começou a chorar e falou assim: eu tomei vários comprimidos, tomei veneno, tomei isso, tomei aquilo. Eu falei assim: agora, leve a sua esposa para o pronto-socorro. E nós salvamos aquela mulher e eles entregaram a vida para Jesus. Isso é sinal, isso é maravilha. Deus quer buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Se continuar a acreditar, você algum dia se verá fazendo o que antes considerava impossível. Tem coisas que você fala assim: eu nunca vou fazer isso. Você vai. Você vai. Você acredita em sua missão? Você está convencido de que pode realizar grandes tarefas? Você espera alcançar seus objetivos? Esses são os ingredientes necessários para aumentar o seu potencial e as suas realizações. Olhe para trás um pouquinho e pergunte para você mesmo: de hoje para ontem, minha vida melhorou ou minha vida piorou? Considere o seu passado. Ageu 1:7, se não me engano, fala assim: apliquem os vossos corações e os vossos caminhos. Considerem como que era você antes e como você é hoje. Acreditar é algo que determina as expectativas. Você se transforma naquilo que está dentro de você. Isso é uma verdade. A Bíblia fala que quando Jesus voltar, nós seremos transformados como Ele, a imagem dEle. Quem não tem Ele, vai ser transformado à imagem do Carijó. Se quiser realizar algo em sua vida, você tem que estar disposto a se decepcionar. Pessoas vão te decepcionar. Pastor Christian vai te decepcionar. Pastor Fábio vai te decepcionar. Pastor Angélica vai te decepcionar. Pastor Paulo, Pastor Marco. Eu não. Já te decepcionei. Nós vamos decepcionar pessoas, nós vamos errar, nós vamos falhar. Mas acredite, Deus te escolheu.
Você está sendo transformado de glória em glória. E Deus está te capacitando com o que Ele tem de melhor, com o Espírito Santo de Deus. Não podemos viver de um modo que seja inconsistente com as expectativas que temos de nós mesmos, se não existe nenhuma expectativa. As ações determinam os resultados. Tem coisas, irmãos, eu estava conversando, não sei com quem essa semana, que não é talento. Fala, eu não tenho talento. Tem coisas, irmãos, que é responsabilidade. Por exemplo, não precisa de talento para você chegar no horário certo do seu serviço. Não precisa de talento para você ser responsável nas coisas que você faz. Não precisa de talento para você cumprir as tarefas que você tem que cumprir onde você trabalha. Isso é responsabilidade. A celebridade de rádio chamado Paul Harvey, ele diz o seguinte: se você não vive algo, é porque você não acredita. Tudo começa com acreditar. Acreditar é algo que determina as expectativas. Eu gosto muito dessa frase aqui também. Você não supera desafios tornando-os menores. Você os supera tornando-se maior. É igual aquela história. Não diga, né? Eu já ouvi muito isso aí. Não diga para o seu problema. Não diga que ele é grande. Não diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Eu já contei isso também. Quem tem 4 irmãos, né? Eu tinha 2 irmãos mais velhos. E eu era meio invocado, viu? Tem que confessar isso. Aí eu mexia com os guris lá e falava assim, ó, tem 2 irmãos maiores, hein? Tem 2 irmãos. Então, ó, às vezes você tem um problema, tem uma dificuldade, mas você tem alguém que é maior na sua vida. Você tem alguém que é por você. Você o supera tornando-se maior. Para de ficar esperando que os outros te motivem. Ah, eu preciso ser motivado. Em vez de você se esforçar para se motivar. Você está esperando que tudo esteja perfeito para agir. Você está fantasiando o amanhã, em vez de se concentrar no que você pode fazer hoje. Ou algum outro problema que está impedindo você de agir e você de avançar. Devemos parar de dar desculpas. O funcionário público e economista inglês Sir Josian observou: é fácil fugir às nossas responsabilidades, mas não podemos fugir às consequências de fugirmos das nossas responsabilidades. Você entendeu? É fácil você fugir das responsabilidades, mas você não vai conseguir fugir das consequências de fugir delas. Aqueles que nunca têm iniciativa, muitas vezes acabam como o homem do verso do dramaturgo inglês James Albury. Ele diz o seguinte, talvez combine com algumas pessoas aqui, espero que não. Ele dormia sob a lua. Olha que romântico. Ele dormia sob a lua, aquecia-se sobre o sol, levava a vida dizendo, vou fazer, e morreu sem fazer nada. Não deixe que isso aconteça com você. As pessoas a quem falta iniciativa gostam mais do amanhã do que do hoje. Amanhã é o único dia do ano que agrada o homem preguiçoso, sabia? O amanhã. Sócrates disse, não Sócrates o jogador, né? Sócrates o filósofo, para movermos o mundo, precisamos primeiro nos mexer. A Letícia e a Manu chega lá em casa, a primeira coisa que ela fala assim, vô, canta aquela. Eu não vou fazer para vocês aqui, né? Mas eu faço para elas. Eu me remexo muito. As duas já vêm assim, ó, com a bundinha rebolando, né? Então você imagina o que eu faço para elas reproduzirem isso, né? Moisés, você quer mostrar para a gente, não? Não, é fora, né? Eu tenho gravado, irmãos, uma dancinha aqui, o Moisés, o pastor Fábio, a família lá. Uma hora eu ponho aqui. Mas isso é legal, entendeu? Isso é bom. A gente precisa se mexer, precisa se movimentar. O maior tempo perdido é o tempo de começar, irmãos. A água não sai da torneira a menos que a torneira esteja aberta. Desejo não é suficiente, boas intenções não são suficientes, talento não é suficiente, sucesso requer iniciativa. Desafie suas desculpas nessa noite. Não deixe que o ontem ocupe grande parte do hoje. Essa palavra que eu tenho para você, e eu quero agora, daqui a pouco, orar por você. Quero chamar já o pessoal do louvor para a gente ministrar.
Eu quero desafiar você a acreditar em coisas em que vale a pena acreditar. Abra sua Bíblia enquanto o pessoal está vindo aqui à frente, em Êxodo 14, versículo 13 e 14. Êxodo 14, versículo 13 e 14 assim: Porém Moisés respondeu: Não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Acredite, meu irmão, minha irmã, você que está aqui essa noite. Deus te escolheu, Deus te transformou, Deus te capacitou. Ele sabe do potencial que há em você. Ele quer que você acredite em você. Você acredita que Deus pode te salvar hoje? A palavra diz assim: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês verão esses egípcios. Tem coisas que têm atacado a sua vida? Tem coisas que têm minado as suas forças? Quais são os seus inimigos? Você lembra da situação do povo ali, irmãos? Eles podiam acreditar que o faraó era poderoso. Eles podiam acreditar que era impossível passar o mar. Eles podiam acreditar que o faraó ia alcançar e destruí-los. O povo estava ali, o povo estava atemorizado. O Senhor dá uma única ordem para Moisés. Ele vai dizer para Moisés, dizer para o povo: olha, diga ao povo que marche. Versículo 14 diz assim: vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por você. Coisas que vale a pena acreditar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que diremos nós diante de todas as coisas que se levantam contra nós? Aquele que nem mesmo seu filho poupou, não nos dará com ele todas as coisas? Precisamos acreditar e estar bem certo disso, que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem uma outra criatura, nada, ninguém pode te separar, nos separar do amor de Deus. Porque Deus chamou você para acreditar não só no impossível, mas acreditar no improvável. Eu quero que você vá se levantando, porque a canção que Deus colocou para ministrar na igreja, a gente orar nessa noite: acredite, é hora de vencer. Quantas derrotas tem vindo na sua vida? Quantas coisas você acha que não pode e não consegue? Deus mandou nessa noite dizer para você: acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Jesus é o seu aliado, Jesus é o seu Senhor, Jesus é o seu Salvador. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Um dia nós seremos arrebatados para os céus. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito de super-herói. Irmãos, tem coisa que tem que praticar, tem que exercitar, tem que... Eu brinco no negócio do futebol, mas eu sempre fui perna de pau, verdade. Mas daí eu falei assim: eu preciso correr mais que os outros. Eu preciso achar os atalhos para estar no lugar certo na hora de fazer o gol. Eu preciso que os meus colegas me vejam que eu sou um cara presente. Normalmente o bom de bola, ele é furão. Ele falha, ele deixa o pessoal na mão, ele não vai. Ele é estrela. O cara que tem potencial e quer ajudar realmente, ele não é só um operário. Ele é alguém que tem um potencial dentro dele. Ele quer fazer o melhor pelos outros, não por si mesmo. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito para super-herói. Nossos sonhos, a gente é que constrói. Você tem sonhos? Seus sonhos são do tamanho das suas realizações. Semana o pastor Christian ministrou sobre sonhos. É o primeiro hábito que temos que aprender a sonhar, ter sonhos. E os sonhos de Deus para você e para mim são maiores do que você possa imaginar. É vencendo os limites. Qual é o seu limite físico? Qual é o seu limite? Quanto você tem dado por Deus para a sua missão? Eu quero desafiar você, irmãos.
Anda pelo bairro São Francisco, não precisa andar longe não, anda pelo nosso bairro, passa em frente de alguns centros, olha quanta gente ali, desesperada, por salvação, por cura. Caminha, olha a multidão de pessoas, e você tem uma missão para cumprir, há um potencial dentro de você. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Quero falar com você hoje, campeão, vencedor. Amém? Vamos adorar o Senhor com essa canção e depois orar. Vamos receber essa palavra nessa noite. Deus escolheu você, Deus transformou você e Deus está capacitando você nessa noite.